Graça e paz, queridos irmãos, é uma alegria poder estar convosco e um grande privilégio de poder pregar a palavra. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jó. Vamos ler dos versículos 1 do capítulo 1 até ao versículo 10 do capítulo 2. Convido-os também a ficarem de pé enquanto fazemos esta leitura. É uma leitura longa e uma leitura difícil, mas necessária, e trataremos deste texto nesta e na próxima semana. A primeira parte será esta semana e deixaremos o restante para a próxima semana, mas iremos ler este texto, tanto esta como na próxima semana. Jó 1:1 até 2:10. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar e pedir a sua ajuda. Pai do céu, é diante de Ti que o Teu povo se apresenta e é de Ti que o Teu povo quer ouvir. Enquanto lemos a Tua palavra e enquanto meditarmos nela, pedimos-te, Pai, que o Teu Espírito esteja presente conosco. Queremos não apenas ouvi-la, mas queremos também entendê-la. Queremos guardá-la nos nossos corações e queremos praticá-la. Pai, enquanto a Sua palavra cumpre a razão pela qual nos foi dada, que é revelar-nos quem Tu és e expor-nos o nosso pecado para podermos ser mais como o Teu Filho. Ajuda-nos, Pai, para estarmos prontos a arrepender-nos, para estarmos prontos a olhar para o Teu Filho Jesus. Ajuda-nos em especial enquanto lidamos com o sofrimento nesta vida e enquanto somos atacados. Ajuda-nos, Pai, porque na nossa fraqueza nós não subsistiríamos. Mas no teu poder, pelo que o Teu Filho fez, pelo que o Espírito Santo nos ajuda, nós somos capazes daquilo que por nós não seria possível. Ajuda-nos, Pai, é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Comecemos então, Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão.
somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para rasgar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Maldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Podeis sentar. Embora nós iremos focar-nos em especial a partir do versículo 6, é importante, irmãos, que entendamos o contexto em que este texto acontece. E é isso mesmo que o autor deste texto começa por fazer nos primeiros 5 versículos. Se os irmãos virem, o texto começa, o livro começa exatamente por apresentar este homem chamado Jó, que não é um homem comum. E se os irmãos lerem as Escrituras, sabem o quão raro é encontrar um homem com estas 2 características. Vejam, versículo 1. Jó era um homem sincero, ou seja, um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal.
E depois, logo de seguida, por outro lado, o versículo 2. Este homem era maior do que todos os do Oriente, que basicamente significa que ele era muito abastado. E os irmãos, se conhecerem o texto bíblico, riqueza e santidade normalmente não andam de mãos dadas. Portanto, este não era um homem comum de todo. Jó é apresentado como o protótipo daquilo que um ser humano deve ser. Se me permitem colocar desta vez como o epítome da perfeição. E não é. O narrador não deseja apresentar Jó enquanto um ser perfeito, mas a apresentação que faz dele não procura dizer o que é que ele fazia mal, mas simplesmente apresentá-lo como um homem ao mesmo tempo rico quanto santo. Vejam as características que dá em relação a Jó. Um homem de Deus. Os primeiros 3 pontos podem ser aplicados a qualquer ser humano, o 4º ponto aplicado especialmente aos homens. Vejam, por um lado ele temia a Deus. Vejam o versículo 1. Esse era o centro da sua vida, de onde todas as coisas brotavam. Era exatamente essa a razão pela qual ele fazia todas as coisas. Depois, número 2, ele era íntegro e reto. E se juntarmos ao ponto 3, que ele desviava-se do mal, temos como que 2 faces da mesma moeda. E é aquilo que um discípulo de Jesus faz. Procura estas 2 coisas simultaneamente. Ativamente obedecer a Deus e ativamente desviar-se do mal. São 2 coisas que não se fazem espontaneamente. Procuram-se. E era o que Jó fazia. Ele era um homem santo, porque não apenas procurava fazer o que era bem, procurava afastar-se de tudo o que era mau. E número 4, ele não procurava apenas a sua santificação, mas como o homem de Deus que era, ele cuidava da sua própria família. Um homem que o simples pensamento ou a ideia de pecado eram insuportáveis para a sua mente. O texto não diz ou não fala necessariamente que os seus filhos teriam pecado nas suas festas, mas apenas a ideia de pecado era insuportável para ele. E ele sacrificava, porque ele temia a Deus. Jó parece ser alguém, e era, que vivia exatamente como Deus desejava. E alguém que ao mesmo tempo, e por isso santidade e riqueza, ao mesmo tempo que vivia as bênçãos dadas aos que obedecem a Deus. Em todos os detalhes, a vida de Jó é apresentada como perfeita, um homem feliz, um homem abençoado. É ou não verdade? Nestes primeiros 5 versículos. É alguém de quem o próprio Deus, versículo 8 diz, que não há na terra semelhante a ele. Portanto, nós enquanto leitores e ainda hoje, quem aqui presente poderia dizer, eu sou melhor que Jó? Eu consigo ser melhor do que este retrato que está aqui deste homem? Ninguém, certo? Portanto, é neste contexto e é este homem que o que vem a seguir acontece. E é por isso que é chocante para nós. E este livro é difícil para nós. Porque se estas coisas aconteceram a Jó, também podem acontecer a nós. E isso é difícil para nós aceitarmos muitas vezes. São estes primeiros 5 versículos que nos preparam e até acentuam o choque do que segue. Porque o que segue não é para nós difícil de ler, muito menos fácil de viver. No versículo 6, vejam, temos uma mudança de cena. Começa agora o problema real, o problema do livro de Jó. Vejam o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E se os irmãos virem o versículo 1 do capítulo 2, são basicamente as mesmas palavras, porque é uma segunda cena, quase que uma repetição e continuação da primeira. Vejam esta mudança de cenas que é muito importante. Nos primeiros 5 versículos, a cena passa-se na terra, numa realidade visível. Chegamos depois ao versículo 6 e seguinte, a cena desenrola-se no céu. Temos uma representação visível, que é esta reunião dos anjos a reunirem-se com Deus, mas é obviamente uma representação visível de alguma coisa que não se vê. Porque tanto Deus como os anjos são seres espirituais. Mas agora pensem nisto, irmãos, porque é muito importante enquanto seguimos este livro. Nós, os leitores, estamos cientes destas 2 cenas. Nós estamos cientes, é-nos dado a conhecer esta reunião de Deus com os seus anjos e, em particular, com este anjo que é chamado
Satanás. Mas Jó não sabe destas conversas, certo? Não foi dado a conhecer a Jó estas conversas. Nós sabemos enquanto leitores. Jó não sabe. Isto é extremamente importante para nós. Porque quando nós passamos por momentos de dificuldade e de sofrimento, nós também não conhecemos tudo o que se passa no céu. Nós não sabemos aquilo que se está a passar, porque são realidades invisíveis. Mas é por isso, irmãos, que esta é a primeira verdade que eu gostaria de salientar hoje, que é: o invisível não é menos real do que aquilo que se vê. E vivemos nesta realidade onde coexistem tanto coisas que se veem como as coisas que não se veem. Mas as coisas que não se veem são tão reais como as que se veem. E ao mesmo tempo o que é invisível não está dependente da nossa percepção para existir. O facto de que Jó não sabia o que se passava no céu, o facto de Jó não ter presenciado a reunião entre Deus e Satanás, não significa que essa reunião não aconteceu. Sabem porquê que isto é importante, irmãos? Porque muitas vezes, infelizmente, nós vivemos como ateus práticos, como se esta realidade não existisse. Esquecemo-nos de viver não apenas através das coisas que nós conseguimos ver, mas daquilo que a palavra revelada nos diz e que muita dessa realidade nós não conseguimos ver, mas que existe. O facto das pessoas negarem essa realidade não faz dessa realidade menos real. O facto das pessoas negarem que Deus existe não faz Deus desaparecer. E muitas vezes nós vivemos como se estas realidades não fossem reais. Apesar de nós dizermos que acreditamos em Deus, muitas vezes vivemos como se não existisse. Permitam-me explicar isto de uma outra forma. Peço aos irmãos que olhem de novo para o texto e respondam a algumas perguntas com base neste texto. Se eu lhes perguntar assim, e por favor olhem para o texto, se eu vos perguntar dessa forma: quem roubou os bois, as jumentas e os camelos de Jó? Quem foi? Quem matou as ovelhas e os servos de Jó? Quem foi? Quem ou o que causou a doença de Jó? Estas perguntas precisam de ser respondidas e podem ser respondidas a dois níveis, não podem? Porque é o texto que nos revela desta forma. Existe mais do que uma causa para a tragédia de Jó. É ou não é verdade? Em primeiro lugar, vejam a causa imediata do sofrimento de Jó. Estas são as coisas que nós conseguimos ver. Enquanto seres humanos, nós conseguimos ver estas coisas. Vejam o versículo 15. Quem é que roubou os bois e as jumentas? Foram os sabeus, não foram? Vejam o versículo 16 do capítulo 1. Foi o fogo que queimou as ovelhas e os moços. O versículo 17 foram os caldeus que roubaram os camelos e mataram os servos. No versículo 18, foi um grande vento que matou os filhos de Jó, ou que pelo menos causou a queda do local onde eles estavam. Sabem, irmãos, estas são as causas imediatas e visíveis da tragédia de Jó. Mas não são as únicas causas do que aconteceu a Jó, pois não. Mas infelizmente sabem o que é que acontece connosco, irmãos? É que muitas vezes nós só nos focamos nestas coisas. Já repararam que Jó não fala sobre os sabeus e sobre os caldeus? Não menciona o fogo, nem menciona o vento. Mas sabem o que é que nós fazemos muitas vezes? Vivemos a vida a queixar-nos e a olhar para os caldeus e para os sabeus da nossa vida. Queixamos e lamentamos-nos do fogo e do vento que sobrevém à nossa vida. Mas estas não são as causas mais importantes do sofrimento de Jó. E é por isso que aqui eu digo, porque muitas vezes tendemos a focar-nos só nestas coisas, que nós próprios podemos ser ateus práticos. Dizemos que acreditamos em Deus, mas depois vivemos como se Deus e essas realidades não existissem. Mas não foi o que Jó fez. Em última instância, Jó não diz: raios partam os sabeus e os caldeus, como muitas vezes nós fazemos. Jó não diz: maldito o fogo e maldito o vento. Em vez disso, e em grande sofrimento, ele dirige a sua atenção para o céu e exclama, vejam o versículo 21, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E isto é o que aprendemos em primeiro lugar com Jó. Irmãos, em vez de focarmos as nossas atenções no meio dos nossos problemas e no meio do nosso sofrimento,
nas circunstâncias e nas causas imediatas das dificuldades da nossa vida, irmãos. Jó ensina-nos a olhar para o Senhor. Sabem qual é a nossa tendência, irmãos? É quando nós temos problemas, começamos a disparar para todo o lado, mas para as causas visíveis. Começamos a acusar os nossos colegas de trabalho, começamos a apontar para o nosso marido e mulher, começamos a apontar para os nossos filhos. E esquecemos que, em última instância, irmãos, não são as circunstâncias da vida que são o mais importante. O mais importante na vida de Jó era que a sua alma estava em causa. E ele consegue olhar para o céu e entender que os sabeus e os caldeus, que o fogo e o vento, não eram as coisas mais importantes da sua vida. De que ele conseguiu olhar para o céu e entender que, em última instância, aquilo que estava a acontecer era debaixo da vontade e da soberania de Deus. E mesmo não compreendendo, ele soube dirigir os seus olhos para o céu. Porquê? Porque, em última instância, não era acerca das coisas que ele tinha ou não tinha, mas era acerca da sua alma. E isso era o que estava em especial em causa. Nós temos que ouvir, continuar a ouvir a exortação do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, em Efésios 6:12, que diz: porque nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a mesma realidade que Jó teve que viver. É a realidade que nós devíamos estar focados dia a dia. E é nesta realidade que nós temos que focar, começando inclusivamente com o próprio Satanás. E deixem-me fazer uma nota aqui, dar-vos uma nota. É que, obviamente, que nas nossas traduções já temos esta transliteração que nos habituamos a dizer Satanás. Mas se um hebreu ainda hoje ler o texto bíblico, Satanás significa acusador. Satanás significa adversário. É isso que Satanás significa. Lembrem-se, e os irmãos conhecem o texto bíblico, a maioria de vós, quando leem o texto bíblico, em especial no Antigo Testamento, é muito normal lerem coisas como e certa pessoa nasceu, e certo bebé nasceu, e deram-lhe o nome X, porque significa isto. Certo? E muitas vezes temos no texto bíblico, por exemplo, Deus a mudar o nome de certas pessoas. Não te chamarás mais isto, e chamas-te isto, porque significa isto. Lembrem-se, irmãos, nesta cultura o nome identifica a pessoa. O nome diz alguma coisa sobre o que a pessoa é. E neste caso, Satanás, que significa acusador, diz exatamente qual é a sua natureza, qual é a sua identidade. Ele é o acusador. Ele é o nosso adversário. Porque é o que ele faz. É a sua identidade. E o seu papel não mudou. Irmãos, se no texto bíblico nós temos o Espírito Santo nomeado como o nosso advogado, nós continuamos a ter Satanás como o nosso acusador. E muitas vezes vivemos alienados desta realidade. Tal como Jó, Satanás continua a fazer tudo o que pode, tudo o que está ao seu alcance para nos destruir e para nos distanciar de Deus. Ele é contra nós e nós precisamos estar cientes disso mesmo. Irmãos, Satanás persegue-nos de diferentes maneiras. Esta é a sensação que eu tenho, irmãos, que é, quando nós lemos a Bíblia, em especial no Novo Testamento, e lemos todas aquelas exortações para que as pessoas possam estar firmadas no meio de perseguições, que às vezes nós não nos incluímos nelas. Porque pensamos que perseguição é só quando aquelas pessoas estão a ser fisicamente perseguidas por algum governo ou por alguma pessoa por causa da sua fé. Mas é verdade ou não que Jó estava a ser perseguido pela sua fé? É verdade ou não que Satanás o está a atacar exatamente pela sua fé? É verdade ou não que o intuito de Satanás era destruí-lo e era destruir a sua fé? Ele estava a ser perseguido pela sua fé. E os crentes também são perseguidos pela sua fé. Não interessa se é uma perseguição física, como ainda hoje irmãos nossos, em muitas partes do mundo, são perseguidos, ou se é uma doença que vem à nossa vida. Ou se perdemos pessoas que nos são muito queridas. Ou se sofremos de uma outra maneira. Em última instância é sempre um ataque à nossa fé. É sempre um ataque à nossa alma. E nós temos de estar cientes disso, irmãos.
A perseguição de Satanás e dos seus anjos é uma realidade intemporal. Lembrem-se, por exemplo, do que o Senhor Jesus disse ao apóstolo Pedro. E podemos ler em Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti. Para quê? Para que eles não sofressem mais? Não é o que o texto diz, pois não? Diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque o próprio Senhor Jesus tinha esta consciência e este conhecimento que o que estava ultimamente em questão não era necessariamente a sua tentação e o sofrimento que eles iriam passar. O que estava em questão era a sua alma. Satanás queria peneirar os discípulos, tal como fez com Jó, e ele continua a fazer com a igreja hoje. O sofrimento, irmãos, é uma realidade intemporal. A questão entre nós não é se nós vamos sofrer, irmãos. A questão é quando e em que medida é que vamos sofrer. Lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. O sofrimento não é algo que nós possamos evitar, irmãos. É algo com que nós temos que viver neste mundo pecaminoso. E nós precisamos reconhecer a existência de Satanás e dos seus anjos e não viver alienados dessa realidade. Precisamos reconhecer a sua existência, a sua função e o seu poder. Irmãos, lembremos-nos também das palavras do apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, Satanás é o nosso adversário e fará todas as coisas para destruir a nossa fé. E nós temos de nos lembrar, irmãos, que o seu poder é maior que o nosso. Tal como na situação de Jó, Satanás continua a ter poder para instigar e fazer-nos sofrer. Vejam, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Porque não queremos, irmãos, isto é 2 Coríntios 1, 8 e 9, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Irmãos, por vezes nós somos tão confiantes que controlamos a nossa vida, que na nossa arrogância somos destruídos por causa disto mesmo. Porque esquecemos que as circunstâncias podem ser de tal ordem que são superiores à nossa força. Os irmãos alguma vez sentiram isto? Alguma vez sentiram uma circunstância da vida e sofrimento na nossa vida em que os irmãos sentem: eu não consigo aguentar isto? É verdade, irmãos, existem coisas que podem vir à nossa vida que podem ser superiores àquilo que são as nossas forças. Mas vejam ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz: de modo tal que até da vida desesperamos. Mas ele acrescenta isto no versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Para isto, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Irmãos, perante isto, como é que é possível nós vivermos distraídos desta realidade? Infelizmente, irmãos, muitas vezes, mais uma vez, vivemos como ateus. E muitas vezes estamos completamente expostos. E não admira que muitas vezes sejamos derrotados. Porque não queremos lembrar que Satanás e os seus anjos estão atentos e farão tudo o que é possível para destruir a nossa fé. E quantas vezes, mais uma vez, nós, em vez de apontarmos as nossas armas para essa realidade, andamos a apontar uns aos outros. Apontamos aos nossos irmãos e irmãos na igreja, apontamos ao nosso marido, à nossa mulher, apontamos aos nossos filhos, apontamos aos nossos colegas de trabalho, quando infelizmente não reconhecemos que o que está em causa é a nossa alma. Irmãos, precisamos de reconhecer a presença de Satanás e dos seus anjos e do seu desejo. Porque no momento em que reconhecermos e entendermos realmente o seu poder, nós vamos tremer. Mas esse tremor vai ser saudável. Porque no momento em que tremermos, então iremos ouvir as palavras de Jesus como um conforto para nós. Quando Jesus disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
João 16:33. Sabem, irmãos, isto é completamente o contrário daquilo que nos é pregado todos os dias. Jesus disse a eles: eu vou-me embora agora, mas eu já vos ensinei tudo o que vocês precisavam de saber e vocês vão se safar bem. Foi isso que Jesus disse? Não foi, pois não, irmãos? Ganhem coragem, porque eu venci o mundo. É o meu poder, não é o vosso poder. O poder de Satanás e das circunstâncias da vossa vida podem ser maiores do que vocês, mas não são maiores que eu. Nós somos fracos, mas Ele é forte. E Ele sabe, irmãos, o que é sofrer, porque Ele sofreu como um de nós. Não é isso que nós celebramos neste Natal, irmãos? Que o próprio Deus Filho se tornou um ser humano como eu e tu, e porque Ele foi um ser humano, Hebreus 2 e Hebreus 4, e porque Ele foi um ser humano como eu e tu, sem nunca ter pecado, Ele pode ter compaixão de nós, pode compreender-nos e pode ajudar-nos. Não é, irmãos, porque Ele venceu este mundo sem alguma vez ter pecado que nós podemos acreditar que podemos ser vencedores. Não é olharmos para nós, irmãos. Não é acharmos que somos fortes, é olharmos para o nosso Senhor Jesus. Agora, irmãos, atentem para a acusação que Satanás faz. O que é que Satanás acusa Jó? Não vamos ler o texto agora, mas vamos colocar por outras palavras. Basicamente o que Satanás diz ao Senhor é: claro que Ele te adora. Quando Deus diz: já viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que teme a Deus. Ele, claro, tu dás-lhe tudo o que Ele quer. Não é essa a acusação de Satanás? Tu encheste-o de riquezas, abençoaste-o de todas as formas, não haverá Ele de te adorar? Que acusação, irmãos! Mas lembrem-se em primeiro lugar que Satanás acredita no que está a dizer. Ok, irmãos? Ele é mau, ele é egoísta, ele é interesseiro. O seu coração é tão corrupto que ele não consegue entender o que o verdadeiro amor é. Ele não consegue entender fazer alguma coisa sem ser em benefício próprio. Entendem, irmãos? Ele não consegue sequer conceber o termo a que nós chamamos amor. Ele não consegue entender esse conceito porque o seu coração é corrupto. E por isso mesmo, em segundo lugar, na sua mente esta é uma jogada de mestre. Ele acredita mesmo que Jó é como ele. Ele reflete-se em Jó. E diz: tira-lhe todas as coisas que ele vai fazer o mesmo que eu faço. É uma grande acusação, irmãos. Mas é uma acusação que continua a ser feita contra os filhos de Deus. Continua a ser feita contra nós. E é uma acusação que nós precisamos de responder. Vejam como Jó respondeu a essa acusação. Nós temos de perguntar a nós próprios, ainda hoje: porquê é que adoramos a Deus? Porquê é que Deus é digno da nossa adoração? E se Deus é digno da nossa adoração, é pelo que Ele é ou por aquilo que Ele nos dá? Irmãos, isto exige uma resposta da nossa parte, porque esta acusação é uma acusação séria. Irmãos, se a razão pela qual nós adoramos a Deus é pelo que Ele nos pode dar, então a nossa fé não é maior do que a fé de Satanás. Se nós seguimos a Deus pelo que Ele nos pode dar, então nós não amamos a Deus, irmãos. Nós amamos a nós próprios. Deus é apenas o meio para satisfazer os nossos desejos. Entendem, irmãos? Entendem como esta acusação é séria? E é ainda hoje importante para nós. Mesmo que nós não digamos com os nossos lábios, se nós adoramos a Deus pelo que Ele nos pode dar, então acreditamos que Deus existe para nos servir. Essa não foi a mentalidade da mulher de Jó? Quando ele perde todas as coisas? Quando Deus já não dá o que nós queremos, amaldiçoamos o seu nome e já não temos razões para adorar? E é por isso, irmãos, é importante para nós. Será que Deus é digno da nossa adoração independentemente das circunstâncias da nossa vida? Ou por outras palavras, Deus é melhor do que qualquer coisa na nossa vida? Irmãos, esta é uma pergunta difícil, porque nós estamos a falar de um homem que perdeu tudo. E eu, quando começo a imaginar em especial, e nós somos sensíveis a coisas diferentes, mas quando começo a pensar sobre algumas coisas que Jó perdeu,
Eu engasgo-me, irmãos. Os irmãos conseguem entender o que Jó perdeu. Não só as suas posses, mas perdeu todos os seus filhos e as suas filhas. E a fidelidade da sua esposa e a sua saúde de forma completa. Deus ainda é digno de adoração, mesmo quando alguém como Jó perde tudo o que tem. O pastor John Piper coloca as coisas desta forma. E é importante, irmãos, é importante para nós, porque muitas vezes nós temos ideias erradas e construímos imagens na nossa cabeça que não são verdadeiras. Vejam o que ele diz a certa altura. A pergunta crucial para a nossa geração e para qualquer geração é esta. Pensem nisto, irmãos. Se pudesses ter o céu, sem doença, com todos os amigos que tiveste na terra, toda a comida que mais gostaste, todo o lazer que alguma vez gozaste, com todas as belezas naturais que alguma vez viste, com todo o prazer físico que alguma vez tiveste, sem qualquer conflito humano ou desastres naturais, ficarias satisfeito com todas estas coisas se Cristo não estivesse lá? Meus irmãos, são muitos os que continuam a acreditar que a melhor definição de céu é um local sem problemas em que tudo nos agrada. Meus irmãos, o melhor do céu não é a ausência de problemas, nem é o prazer físico que possamos ter. O melhor do céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras coisas são consequências da sua presença. Mas existe uma linha ténue, irmãos. E existe uma linha ténue entre adorarmos, e veremos isto na próxima semana, entre adorarmos a Deus e as coisas que Ele nos dá. E muitas vezes confundimos. Às vezes amamos mais o que Ele nos dá do que amamos a Deus. Sabem o que é que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 8 e 11? O apóstolo Paulo era um homem lúcido sobre esta matéria. Ele que perdeu todas as coisas também. E ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Mas vejam porquê. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco. E ele diz o porquê mais uma vez, ou o para quê. Para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E acrescenta e diz, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Entendem esta lucidez, irmãos, do que é realmente importante, do que é realmente digno e do que é realmente excelente. Nós estamos às vezes tão enamorados com as coisas que temos nesta vida que perdemos aquilo que é excelente, que é o nosso Senhor Jesus. Jó acreditava que Deus era digno da sua adoração em qualquer circunstância, mesmo no meio de um sofrimento doentio. E mesmo no meio de tal sofrimento, Jó não nega a Deus. Satanás falha nos seus intentos. Jó não nega a Deus o seu direito de ser adorado, porque Jó ama a Deus mais do que se ama a si próprio ou a qualquer outra coisa. Jó ama a Deus mais do que a sua própria vida. E é aqui que eu gostaria de terminar hoje, irmãos. Continuaremos na próxima semana. Esta é a minha oração, a minha exortação. Que o nosso amor e devoção a Deus possa ser igual ao amor e devoção de Jó. O meu desejo, irmãos, e oro isto por mim, pela minha família, é que no meio do nosso sofrimento, por maior que seja, nós possamos olhar para o céu, aproximar-nos do nosso Deus e juntar-nos à adoração do salmista no Salmo 63, 1 a 4, quando ele ora desta forma. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito, como uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida,
os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Louvado seja o nome do nosso Deus.